E então lá estava eu, lutando para poder subir todos os degraus daquela torre. Mas eu não conseguia. Simplesmente não conseguia. Então eu corri para a saída, fugindo de uma luta que eu não poderia ganhar. Mais um idiota que tenta causar conflitos na torre, sem pensar nas consequências. Mal sabe ele que eu não sou o único, nem ao menos o mais forte. Você fala demais, abestado. Saia daqui! Mas, se eu o fizesse, decepcionaria todos ao redor. E mais esse que vibra em minhas memórias, mas não encontra sua frequência. Eu resolvi terminar aquela luta de uma vez por todas, me utilizando de tudo que tinha. Entretanto, a vida nos faz realizar escolhas que não podemos voltar atrás. Enquanto eu lutava contra aquele ser, cometi um deslize. Ele me atacou direto no meu peito. E quando aquela lâmina atravessou meu coração, eu senti tudo claro. Agora eu me lembro. Aquele que traz a desgraça não queria me lembrar. 8 anos atrás, 3022. Naquele tempo eu perdi meus pais. As pessoas mais gentis e incríveis que eu tinha comigo nesse mundo se foram. Até hoje não entendo a causa de suas mortes. Eu sei que eles estavam doentes, não levantavam mais da cama, não conseguiam se mexer. Mas sempre me contavam histórias para eu dormir e eles sempre as terminavam com "vai ficar tudo bem". Então, por que não ficou tudo bem? Não ficou tudo bem. Não ficou. Então eu não tinha mais ninguém. Meus pais não tinham familiares, viviam a sós, longe de todos, pois por algum motivo ninguém queria ser amigo deles. Só eu estava lá por eles. E eles se foram mesmo. Eu chorei. Chorei até que meus olhos estivessem inchados. Chorei até dormir de cansaço. Porém, quando acordei, não estava mais ao lado deles. Pessoas são más e me jogaram na primeira esquina que encontraram, sem que eu pudesse fazer nada. Desde aquele dia em diante, eu iria viver os piores acontecimentos da minha vida. Um ano se passou. Vivia de lixo, de restos, de sobras. A qualquer momento sentia que a morte iria bater na minha porta e eu acidentalmente a abriria. As pessoas não tinham empatia, nem olhavam na minha cara. Me tratavam como uma grama esparramada pela calçada quebrada. Pisavam. Mas uma pessoa estendeu a mão para mim. Seu nome? Havrick. Um capitão de um navio que, sem muita enrolação, disse que enxergava algo em mim. Algo bom. E sem mais delongas eu fui com ele. Ele me levou até seu navio, onde me deixou tomar um banho. Então eu perguntei para ele: por que eu? Por que me trouxe até aqui? Por que me deixou tomar um banho? Por quê? E ele me respondeu. Disse que se enxergava em mim e me contou sua história. Havrick havia perdido sua mulher e sua filha por decorrer de um acidente clínico. Os médicos confundiram os medicamentos e eles se foram. Eu simpatizei. Eu me vi nele também. E então ele disse que iria me transformar em alguém melhor. Que da mesma maneira que ele saiu do fundo do poço, eu sairia também. Me disse que eu iria o seguir e iria aprender com ele. E assim, eu segui. Daquele dia em diante, eu fui seu ajudante pessoal em tudo que fosse fazer. Quando eu tivesse que viajar para longe, eu ia junto. Quando eu tivesse que limpar o navio, eu ia junto. Ele era como um pai para mim. Aprendi muito com ele. E assim se seguiu por 2 anos. Mas um dia eu senti que poderia ser mais. Que poderia fazer mais. Que poderia ajudar mais pessoas. E assim eu fiz.
conversei com Haverick. Ele concordou em me deixar na próxima parada. Eu me preparei mentalmente e me despedi dele. Chorei muito. Mas se eu quisesse ser melhor, esse era o único jeito. Então ele zarpou. Fiquei chorando lá até que ele sumisse no horizonte longínquo do Oceano Azul. E parti para minha aventura em terra firme. Eu tentei de tudo, mas parecia que nada dava certo. Eu já tentei ser barista, porém certa vez numa briga entre dois bêbados fui me enfiar no meio para parar, mas as coisas saíram do controle muito rápido. E por um ataque de adrenalina, peguei uma garrafa e a quebrei na cara de um deles. Ele sofreu uma concussão e morreu ali mesmo. Fiquei abalado, caí de joelhos, chorei e fui expulso de lá. Também tentei ser bancário, entretanto não sabia me comportar em uma situação de euforia como um assalto ao banco. Eu tentei escapar, mas um deles me achou, me deixou de refém. Só que em uma oportunidade que eu tinha, não pensei nas consequências e peguei uma das granadas dele e a joguei nos outros, correndo em seguida. Só pensei em mim. Acertei uma das pilastras de fundação do banco e ele desabou sobre nós. Mas eu escapei ileso. Os outros não. Tentei ajudar em festa de outros lugares, tentei ajudar marceneiros, tentei de tudo. Mas uma coisa levava a outra e sem eu entender nada, tudo acabava se virando contra mim. Tudo acabava sendo destruído de alguma forma. Isso tudo só foi somando e ao final daquele 1 ano eu já era conhecido na região como aquele que traz a desgraça. Me vi na mesma situação de 3 anos antes, mas como tudo que já está ruim pode piorar, eu vi nos jornais a notícia que o navio de Haverick havia desaparecido em alto mar. Talvez um naufrágio, porque nenhum corpo foi encontrado. Aquilo me devastou e eu notei padrões. Era como se tudo aquilo que estava perto de mim fosse destruído. E eu chorei muito. Só que ainda assim as portas estavam se abrindo de alguma forma. Encontrei um lugar que me acolheu como um. Aos meus 16 anos, me vi em um orfanato. Aquele lugar era mágico, ao mesmo tempo que era melancólico. Mesmo com crianças querendo um dia ter uma família fora de lá, ao mesmo tempo elas já eram uma família entre si. Todo dia tinha algo novo. Todo dia tinha histórias novas que eu ouvia e simpatizava. Então eu decidi que iria ajudar eles. Nem passava mais pela minha cabeça aquela história de trazer desgraça. E assim eu fiz. Todo dia eu acordava antes das crianças e ajudava todo o pessoal que trabalhava lá com o que precisassem. Além disso, também brincava com elas e servia de porto seguro para elas. Os dias eram cheios de abraços, choros felizes, choros tristes, correria para lá, correria para cá, quedas engraçadas em chãos molhados. Era divertido. E era simples, bonito e puro, muito puro. E então foram passando os dias, semanas, meses e um ano inteiro se passou. Eu não lembrava mais de aquele que traz a desgraça, pois vivia muito ocupado rindo das brincadeiras das crianças e ajudando nos trabalhos. Entretanto, da mesma forma que nós tomamos decisões, o destino também toma decisões que não podem voltar atrás. Eu dormia no porão. Era um lugar que escolhi para ser só meu. Ter um tempo só para mim em meio às explosões de sentimentos lá em cima. Mal podia ouvir lá fora, mas essa decisão mudaria todo o destino daquelas crianças. Naquele dia desgraçado, eu acordei incomodado com o calor. Estava muito quente e tinha um cheiro também. Fuligem. Então eu levantei, olhei para a porta do porão, eu vi fumaça. Corri para abrir a porta, mas não consegui abrir. Eu ouvi os gritos das crianças. Me desesperei, comecei a gritar. Mas de nada servia para abrir aquela maldita porta desgraçada. Comecei a tentar socar a porta, empurrar, chutar, o que quer que fosse. Mas aí pensei comigo mesmo, eles vão conseguir sair.
Talvez tenha sido somente a porta do porão que não quer abrir. Mas os gritos delas, os gritos eram demais para mim. Eu sentia a dor, o desespero, a agonia, a falta de ar, a falta de amparo, a desgraça. Talvez eu realmente fosse aquele que tanto dizem que eu era. Chorei. Talvez realmente aquele que traz desgraça para aqueles que estão ao redor. Mas eu não podia parar. Eu corri para o outro lado do porão. Peguei impulso e me joguei dando um chute na porta. Ela se moveu. E então eu o fiz de novo. A porta se moveu mais. Eu ouvia os gritos. E então parei de os ouvir. Me desesperei ainda mais. A falta de ar me deixando aflito. No último chute, a porta se abriu. Eu vi fogo por todo lado. Eu fui correndo por todo o orfanato e eu os vi. Presenciei a pior cena que alguém poderia presenciar. Todas as portas cobertas por escombros. Nenhum sinal dos trabalhadores do orfanato. Provavelmente fugiram antes de conseguir salvar as crianças. Pois elas estavam lá, no chão, por toda parte. Eu desabei de joelhos. Bati no chão em frustração. Não podia nem chorar, pois faltava ar nos pulmões. Eu decidi correr. Fui ao segundo andar tentando desviar das chamas e escombros que caíam. Eu consegui. Então vi um buraco na parede e, sem pensar duas vezes, pulei dele. Caí no chão. Rolei, bati numa parede e, caído, fiquei de frente pro orfanato. Ainda era noite. Agora respirava. E à medida que inspirava e expirava, lágrimas caíam. Um choro pesado. Me levantei, mas as pernas estavam bambas pela forte emoção. Caí de bruços. Olhei pro orfanato e estiquei meu braço direito. Palma aberta na direção das chamas. Corpo tremendo. Não sei se de cansaço, frustração, tristeza. Só sei que desmaiei. Acordei mais tarde, no mesmo dia, exatamente no mesmo lugar. Ninguém teve o trabalho de me levar a algum canto. Então, eu levantei e fiquei de joelhos. Olhei os escombros. E me levantei totalmente dessa vez. Me aproximei desesperançoso, com uma expressão de agonia. Olhos marejados e inchados. Então me coloquei à frente do portão, agora desabado. Ninguém fez nada sobre. Provavelmente reportaram em jornais, mas aquilo pouco me importava. Com as mãos tremendo, as fecho em punhos. Respiro fundo. Entro no meio dos escombros ainda quentes. Lá, vejo elas novamente. A imagem de seus rostos desfigurados marcaram a minha alma. E eu não queria me lembrar. Eu não queria me lembrar. Não queria. Droga, eu não queria me lembrar. Levanto a cabeça para cima. Olho pro céu azul e tomo coragem. Vou. Pego corpo a corpo e os enfileiro. Gentilmente pego cada um dos corpos com muita calma. Meu semblante é triste. Muito triste. Mas não choro mais. Sinto seus corpos quentes e me lembro das suas histórias. É devastador. Termino enfim de enfileirar cada corpo. Arave, Aiko, Alejandro, Amara, Amir, Anastácia, Anaya, Arron, Astrid, Baô, Beatriz, Bjorn, Camila, Catarina, Shinedo, Daehyun, Dália, Dante, Dimitri, Einar, Helena, Elias, Esmeralda, Fátima, Freia, Gabriel, Júlia, Hassan, Helena, Hiroshi, Ibrahim, Ingrid, Inhaque, Isabela, Ivan, Jamal, Javier, Jing, Joaquim, Kaito, Camila, Karim, Catarina, Kenji,
Khalil, Kiara, Leandro, Leila, Liam, Luca, Ludmila, Malik, Manuela, Mateu, May, Milan, Mirella, Mohamed, Nádia, Naoki, Natália, Nicolai, Noor, Olivia, Omar, Pablo, Priya, Rafael, Rania, Ravi, Renata, Santiago, Sara, Sergei, Sofia, Soren, Tarik, Tatiana, Tiago, Valentina, Victor, Wei, Shinema, Yara, Yusuf, Zara, Zaid, Zahara, Zuri, Akira, Anouk, Aran, Asha, Ayumi, Bruna, Caio, Dário, Ezequiel, Fara, Gael, Riedin, Iker, Imani, Jairo, Caleb, Laila, Leif, Malika, Naila, Otávio, Pavel, Quazim, Rurik, Salma, Takeshi, Ulisses, Violeta, Walid, Youssef, Zain, Amina, Bento, Ciro, Dara, Enzo, Farid, Greta, Harudo, Indira, Jonas, Karina, Lorenzo. São os nomes daqueles que deixarão saudades. Ergo a cabeça ao céu de novo e fico imaginando quais mais histórias eles tinham para contar e que hoje ficaram só com eles. Uma última lágrima cai antes que eu voltasse ao presente. O esqueleto puxa a espada e solta suas palavras. Era melhor você ter fugido. Mas eu estou pouco me importando. Então eu caio e solto meu último suspiro. Fico imaginando como todos que deixei nesta terra ficarão ao saber da minha ida e como estarão os rostos daqueles que me deixaram. Fecho meus olhos e enfim descanso.